Trabalho de Matemática 2. O primeiro problema. Um estádio de futebol possui duas arquibancadas simétricas. Cada arquibancada possui 200 metros de largura e 100 metros de comprimento. Sendo assim, se cabe uma pessoa em cada 4 metros quadrados da arquibancada, quantas pessoas no máximo cabem nas arquibancadas do estádio? Dá para ver aí na imagem, duas arquibancadas, 200 metros de largura, 100 de comprimento. Bom, para resolver esse problema é bem simples. A gente vai ter que dividir a área que cada pessoa ocupa pela área total de cada arquibancada. Primeiro é preciso calcular a área de cada arquibancada, fazendo a conta da largura vezes o comprimento, 20.000 metros quadrados. Depois é preciso dividir pelo espaço em que cada pessoa ocupa, que a divisão vai dar 5.000. Mas como são duas arquibancadas, sendo 20.000 metros quadrados em cada uma, tem que dobrar o número de pessoas. Assim, concluímos que o número máximo de pessoas nas arquibancadas é 10.000. Problema número 2. Um casal pretende colocar azulejos no chão de um box em um banheiro. Sabendo que as dimensões do box e do azulejo estão representadas abaixo, de quantos azulejos o casal precisará? Aqui tem a representação do box e do azulejo. Bom, para resolver esse problema, é preciso dividir a área do box pela área de cada azulejo, e para fazer essa divisão temos que descobrir a área de cada um. Bom, para calcular a área do box, comprimento vezes a largura, 6 metros quadrados. Para calcular a área de cada azulejo, 0,5 metros vezes 0,5 metros, 0,25 metros quadrados. Depois, fazendo a divisão, dividindo 6 metros quadrados cada um por 0,25 metros quadrados, cabem 24. Assim, concluímos que serão precisos 24 azulejos para preencher o chão do box. Futebol pós-pandemia do coronavírus. Como será o futebol após esse período de pandemia? É algo que não conseguimos responder com tanta precisão. Na Europa, o primeiro campeonato a retornar, adotado todos os protocolos, foi o alemão. Jogos sem público, com redução de pessoas envolvidas nas partidas. É fato que a emoção das partidas diminui sem torcedores, mas a preocupação deve falar mais alto. De acordo com o relatório de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, vinculados ao Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, intitulado Recomendações e Orientações Gerais para o Esporte Brasileiro frente à Covid-19. A presença de público nos estádios por aqui só será segura depois que houver uma vacina contra o coronavírus, ou seja, provavelmente só em 2021. Hoje em dia, todos já têm noção dos estragos que um jogo com torcida pode causar. A partida entre Atalanta e Valência, ocorrida em Milão, pelas oitavas de final da Champions League, é vista como o principal motivo pela disseminação da Covid-19 em Bergamo, já que mais de 40.000 pessoas viajaram para ver a vitória da Atalanta. Logo depois, a cidade se tornou uma das mais afetadas da Itália. Alguns clubes pelo mundo já analisa estratégias para voltar do público. O Barcelona, por exemplo, cogita que seu estádio deverá operar com 30% de sua capacidade máxima, aproximadamente 30.000 pessoas, visando estimular o distanciamento entre os torcedores. Por outro lado, a Nova Zelândia, país que lidou muito bem com a pandemia, já libertou a retomada da torcida sem nenhuma restrição. A tendência é que alguns torcedores casuais prefiram ir a jogos menores, em que não são esperados públicos grandes. Por um bom tempo, o medo de aglomerações deve continuar em muitas pessoas. Entre os torcedores que fazem parte do grupo de risco da Covid-19 e aqueles que convivem com pessoas do grupo, a precaução deverá ser maior. Inicialmente, certamente, eles evitarão a ida aos estádios e até mesmo locais para assistir os jogos coletivamente, como bares.
Com a bola voltada a rolar nos campos de futebol, o desafio será entender e aceitar que máscaras, álcool em gel e luvas, além das do goleiro, serão tão corriqueiros quanto uniformes, bolas e gols. Usar máscara se tornará algo comum no esporte, apesar das restrições durante os jogos. Nos estádios, elas serão apetrechos obrigatórios. A retomada deve ser lenta e gradual. Treinos com grupos menores. O ideal seria que os atletas usassem máscara até mesmo durante os jogos, mas sabemos que isso é muito difícil, disse o infectologista Jean, que trabalha no Hospital Emílio Ribas e no Hospital Albert Sabin. Além da troca constante, porque a máscara ficaria muito úmida rapidamente, isso poderia impactar no rendimento do jogador, quanto à sua respiração, completou. Dívidas, carrinhos e até comemorações de gol são lances que há contatos inevitáveis. Eliseu Alves, epidemiologista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, destaca a importância de os clubes saberem quais atletas já foram contaminados, embora não há 100% de certeza de que esses estarão imunes. Estádio de futebol após quarentena. Os clubes planejam ocupar os estádios com apenas 30% de sua capacidade máxima. Exemplo, o estádio do Barcelona, Camp Nou, tem capacidade máxima de aproximadamente 100 mil pessoas, então 30% de 100 mil é igual a 30 mil. Introdução. Para o desenvolvimento de nosso trabalho, primeiramente, pensamos em 2 locais em que, em decorrência da pandemia de Covid-19, que vem ocorrendo em 2020, deveriam ter sua capacidade de ocupação reduzida. Tais locais se tratam de um auditório, como os utilizados em escolas e também em faculdades para se dar palestras, por exemplo, e uma praia. E neste caso, escolhemos a popular Praia do Forte, localizada em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. No caso do auditório, com a capacidade total de 100 pessoas, as cadeiras só poderiam ser ocupadas de acordo com a seguinte regularidade. Deve-se ocupar uma cadeira e a que vem imediatamente depois, ela deve estar vazia. Além disso, não poderia se sentar uma pessoa imediatamente atrás da outra. No esquema, as circunferências representam as cadeiras, e as que estão assinaladas em vermelho não podem ser ocupadas. Deste modo, é possível perceber que, dividindo a capacidade total do auditório por 2, cadeiras ocupadas e não ocupadas, apenas 50% do local é ocupado, no caso, apenas 50 pessoas. Para desenvolver o cálculo, pesquisamos a extensão da praia, 7,5 km, e a sua largura, que variava entre 10 e 50 metros. Contudo, selecionamos a de 10 metros, pensando que era a menor distância possível entre o mar e o fim da praia. A aproximada quantidade de pessoas foi calculada com a intenção de que as pessoas pudessem se mover e a praia não ficasse muito cheia, podendo manter a distância adequada recomendada pela OMS. A partir dos dados elencados, estes foram inseridos em uma fórmula com o intuito de obter a capacidade máxima de pessoas, haja vista o resultado ser de 37.500 pessoas. Foi usado então a fórmula: comprimento vezes largura, a área da praia, dividido pela área que cada pessoa ocuparia. Seria de 2 metros quadrados. Portanto, 37.500 pessoas. Então, em conclusão, vale ressaltar que reduzir a concentração de pessoas em lugares públicos é essencial para a manutenção da saúde pública, mesmo quando o pico de contaminação já houver passado. Além disso, a utilização de cálculos como estes apresentados são de extrema importância, principalmente para a nova forma que estamos vivendo. Hoje vamos falar sobre cálculo de pessoas em determinado ambiente, a aglomeração de pessoas. Podemos determinar a quantidade de pessoas em um local da seguinte maneira. Primeiro, determinamos a área do lugar em estudo. Depois, em alguns casos, como sala de aula ou cinema, é preciso descontar as áreas sem ocupação, a distância entre fileiras, cadeiras, entre outros. Por fim, é preciso dividir a área restante pela área que cada pessoa ocupa.
Nossa primeira situação é uma sala de aula pré-pandemia, uma sala normal. Considerando esse esboço de uma sala com 8 metros por 12 metros, temos alguns descontos entre as fileiras, na parte da frente e na parte de trás da sala. Depois de fazer esses descontos, chegamos em 40 metros quadrados. E considerando 1 metro quadrado para cada aluno, um valor padrão, temos 40 alunos nessa sala. Já na sala de aula pós-pandemia, a situação é um pouco diferente. Considerando aquele mesmo esboço de 8 metros por 12 metros, temos reformulação nas medidas, maior distância entre as fileiras e agora distância entre as carteiras também. Após realizar todos esses descontos, chegamos em 12 metros quadrados. E novamente, com 1 metro quadrado para cada aluno, temos 12 alunos nessa sala de aula com as regras de distanciamento. Para a retomada, as escolas deverão garantir regras como uso de máscaras, distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre todos os estudantes e funcionários e o reforço das medidas de higiene, tanto nos ambientes da escola quanto entre as pessoas, com a lavagem das mãos e uso de álcool gel. Bom dia, Paulo, tudo bem? Hoje eu e meu grupo vamos demonstrar como solucionar problemas envolvendo a contagem de multidões. Um produtor de festas terá que organizar uma festa country na fazenda de seu cliente, convidando o máximo de pessoas possíveis. Sabendo que a área disponível para a festa da fazenda é de 5.000 metros quadrados e que a casa está localizada no centro e tem 500 metros quadrados e não estará aberta no dia do evento, qual será o número de pessoas que este lugar comporta? Considere que em 1 metro quadrado cabem 4 pessoas. Primeiramente, devemos retirar a área da casa, 5.000 menos 500, igual a 4.500. E para calcularmos o total de pessoas que cabem na festa, basta multiplicarmos o número de pessoas que cabem em 1 metro quadrado pela área, ou seja, 4 vezes 4.500, que é igual a 18.000. A resposta é que o espaço comporta 18.000 pessoas. Vai ocorrer um show no campo do Maracanã, após a quarentena, que possui 75 metros quadrados de largura e 110 metros de comprimento. Sabendo que ainda devemos levar em conta uma pequena distância social, considerando que em 1 metro quadrado pode haver 2 pessoas, qual o número máximo de indivíduos que poderão ir a esse evento? Primeiramente, devemos calcular a área do campo, que é 110 metros vezes 75 metros, que é igual a 8.250 metros quadrados. Para descobrirmos o número de pessoas que poderão ir a esse evento, basta calcular a área e o número de pessoas que comporta em cada metros quadrados, 8.250 vezes 2, que é igual a 16.500. A resposta: poderá ir a nesse evento 16.500 pessoas. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Paulo, muito obrigado e tenha um bom dia. Para começar, devemos saber que NP metro quadrado vezes A metro quadrado é igual a TPA, sendo NP metro quadrado igual ao número de pessoas por metro quadrado, A igual a área ocupada em metro quadrado e TPA é o número total de pessoas na área. Vamos à resolução dos problemas. Primeira situação. Um cantor internacional fará um show em São Paulo, em uma área aberta de formato retangular, com 430 metros de perímetro, sendo que o maior dos lados desta área possui 120 metros. Porém, foi montado um palco, cujo formato é um triângulo isósceles. A base desse palco ocupa 1/6 do lado maior dessa área, e a distância do fundo do palco até o início é de 18 metros. Sendo assim, quantas pessoas aproximadamente podem assistir ao show, sabendo que nessa situação, em 1 metro quadrado, cabem em média 7 pessoas? Para a gente resolver esse problema, primeiro a gente precisa descobrir o valor do lado menor do retângulo, que no caso é x na figura. Então a gente vai descobrir x calculando o perímetro, que a gente já tem o valor, que é 430, que é a soma de todos os lados. Então, 2x mais 2 vezes 120 é 430. E a área é só fazer 120 vezes 95, que é 11.400 metros quadrados. A base do triângulo, a gente sabe que é 1/6 do lado maior do retângulo, que então vai dar 20 metros. A área do triângulo é 20 vezes 18 sobre 2, que é base vezes altura sobre 2. E aí vai dar 180 metros quadrados. A área destinada ao público, então, vai ser a área do retângulo menos a área do triângulo, que é 11.220 metros quadrados.
O total de pessoas que cabem é o número de pessoas por metro quadrado vezes a área. Então, cabem aproximadamente 78.540 pessoas. Segunda situação. Será realizado um espetáculo em um circo cujo todo é circular com raio igual a 60 metros. O palco, também circular, com diâmetro igual a 40 metros, ocupa o centro do local. Para o acesso ao palco central, 1/4 do local destinado ao público não pode ser ocupado. Sabendo que em 1 metro quadrado cabem 2 pessoas sentadas, calcule o número máximo de pessoas que podem assistir ao espetáculo. Considere π igual a 3,14. Resolução da situação problema 2. Sabendo que a área de uma circunferência é π vezes raio ao quadrado, nós vamos calcular primeiro a área da circunferência maior, que vai ser igual a π vezes 60 ao quadrado, que é o raio dessa circunferência. E isso vai ser igual a 3,14 vezes 3.600, que tem como resultado 11.304 metros quadrados. Então, a segunda coisa que tem que ser feita é calcular a área da circunferência menor. E como a gente já sabe, o diâmetro dessa circunferência menor é 40 metros. E para ser calculada a área dessa circunferência, a gente precisa saber o raio. E como o raio é a metade do diâmetro, então o raio é 20 metros. Assim, a área da circunferência menor é π vezes 20 ao quadrado, que vai ser igual a 3,14 vezes 400, que é igual a 1.256 metros quadrados. Então, como a gente descobriu o valor da área dessas duas circunferências, a gente vai usar esses valores para achar o valor da área do arco da circunferência. Então, a área do arco da circunferência vai ser igual ao valor da área da circunferência maior menos o valor da área da circunferência menor. E isso é 11.304 menos 1.256, que é igual a 10.048 metros quadrados. Então, 10.048 metros quadrados é o valor da área do arco da circunferência. Agora, a gente vai conseguir achar a área do local destinado ao público, que, como foi dito no enunciado do problema, o público pode ocupar 3/4 do arco dessa circunferência. Então, a área do local destinado ao público é a área do arco, que é 10.048 vezes 3/4. E essa conta vai ter como resultado 7.536 metros quadrados. A última parte da resolução desse problema e a principal a gente vai calcular agora, que é o total de pessoas que podem assistir ao espetáculo. E esse total vai ser igual ao número de pessoas por metros quadrados vezes a área. E o número de pessoas por metros quadrados foi dito no enunciado que é igual a 2. E a área, que é o local destinado ao público, é 7.536. Assim, 2 vezes 7.536 é igual a 15.072, e a resposta do nosso problema vai ser: o número máximo de pessoas que podem assistir ao espetáculo é 15.072. Principais métodos de contagem de multidões. O mais popular, método de Jacobs, foi criado nos anos 60 pelo professor universitário Herbert Jacobs e consiste basicamente em calcular a área total de um lugar, estimar o número de pessoas por metro quadrado, multiplicar esses dois números. Para ser expresso de um modo mais formal, depende de alguns conceitos, como o momento da medida, tempo de retenção, região de delimitação da multidão, entre outros, conforme o comportamento da multidão e a demanda por precisão. O método de 2 pontos é o mais indicado para contar multidões em movimento. Consiste na criação de 2 estações de contagem devidamente espalhadas. Os contadores registram o número de pessoas passando e perguntam aleatoriamente se elas passaram pela outra estação, estimando o número de pessoas contadas 2 vezes. A tecnologia é cada vez mais presente nesse ramo, com o avanço da tecnologia de análise de imagem, e as respostas são cada vez mais precisas. Existe atualmente uma série de ferramentas e programas que fazem esse tipo de contagem. Ela pode ser feita ainda através de fotografias tiradas por satélites, em que são desenhadas uma grade e entregue o método de Jacobs. O problema do uso da fotografia é que a área ocupada por uma multidão muitas vezes é irregular e partes permanecem invisíveis para a câmera. Manifestações Juiz de Fora. Em ato contra os cortes da educação em maio de 2019, manifestantes ocuparam neste recorte uma área de aproximadamente 30 metros por 30 metros. Como a densidade era de aproximadamente 5 pessoas pelo metro quadrado, o total de pessoas neste recorte é de... Resolução.
Para descobrirmos quantas pessoas estavam aglomeradas neste espaço do slide anterior, calculamos a área do local, que neste caso era de 900 metros quadrados, e multiplicamos este número a quantidade de pessoas por metro quadrado, obtendo o resultado de 4.500 pessoas no local. Assim, 30 metros por vezes 30 metros é igual a 900 metros, e 900 vezes 5 é igual a 4.500 pessoas. Metrô em São Paulo. É comum nos grandes centros acontecer uma alta aglomeração de pessoas saindo dos metrôs utilizados. Nesta foto, onde apresenta uma área de aproximadas 13 metros por 20 metros, temos uma média de 6 pessoas por metro quadrado. Portanto, qual é a estimativa de pessoas dessa região? Nessa situação, calculamos a área do local, chegando no resultado de 260 metros quadrados. Em seguida, multiplicamos a esse valor de 260 metros quadrados o número de pessoas por metro quadrado, obtendo o resultado de 1.560 pessoas. Assim, 20 vezes 3 igual a 260 e 260 vezes 6 igual a 1.560. Situação problema 1, pós-pandemia. Em uma sala de cinema com a capacidade máxima de 225 pessoas, que tem 15 fileiras, após a pandemia terá que sofrer uma redução. Qual será a porcentagem de diminuição da capacidade máxima, sendo que a distância indicada é de 2 poltronas de espaço e pulando uma fileira entre as pessoas? Resolução. Primeiro, devemos calcular a quantidade de pessoas por fileira antes e após a pandemia. Antes eram possíveis 15 pessoas por fileira e após a pandemia 5 pessoas. Temos que levar em conta quantas fileiras poderão ser ocupadas, tem como resultado 8. Para sabermos a capacidade máxima após a pandemia em uma sala de cinema, devemos multiplicar a quantidade de pessoas por fileira pela quantidade de fileiras, que tem como resultado 40. Como foi pedida a porcentagem da diminuição, descobrimos que 40 pessoas corresponde a 18% da capacidade máxima antes da pandemia, ocorrendo uma redução de 82% das pessoas. Situação problema 2, pandemia. Em um supermercado em que a área é de 1.200 metros quadrados, a parte de caixas e prateleiras ocupa 350 metros quadrados. No auge da pandemia, foi decretado que poderia ter uma pessoa a cada 10 metros quadrados. A partir disso, defina quantas pessoas podem estar no supermercado ao mesmo tempo. Resolução. A gente precisa pegar a área que pode ser ocupada por essas pessoas e diminuir com a área ocupada por caixas e prateleiras, o que vai dar de 1.200 metros quadrados menos 350 metros quadrados, que vai dar 850 metros quadrados. Então, para a gente descobrir a quantidade máxima, a gente precisa pegar essa área total e dividir por 10, que é o que cada pessoa pode ocupar dentro do supermercado, resultando, então, em 85 pessoas em um supermercado ao mesmo tempo.